No início deste programa, nós vamos falar sobre um assunto que tem sido bastante debatido no universo acadêmico e não só nas universidades, mas como a população já está começando a falar do projeto Escola Sem Partido. É um projeto de lei do Senado que foi apresentado pelo senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Este projeto ele pode ser interpretado de várias maneiras, mas a proposta é dar uma suposta neutralidade política, ideológica e religiosa dentro das escolas. Hoje à noite, na sede da Sedufism, vai haver um debate sobre esse assunto, mas nós vamos antecipá-lo aqui no Santa Maria agora, e por isso que eu apresento para vocês a professora Maristela Silva Souza. Ela é uma das diretoras da Sedufism, e também Gilmar Nunes Correia, que é professor da rede estadual, e que estão a par dessa situação e já estão bastante preocupados, já que essa possível neutralidade que está querendo ser imposta através desse projeto pode trazer prejuízos a longo prazo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio e peço para você, professor Gilmar, que contextualize para os nossos telespectadores que, apesar desse projeto ter um nome aparentemente bonito, pode não se tratar mesmo de algo tão produtivo assim. O projeto nasce a partir de uma experiência que o seu mentor, Miguel Najib, que é procurador do Estado de São Paulo, atualmente advogado, tem em 2004. Segundo ele, a sua filha estava sendo doutrinada pelo professor de História. Ele em desagravo, fez um documento, foi para a escola, tentou distribuir esse documento para os alunos e falar com os professores, e na ocasião ele foi rechaçado na escola. A partir daí, então, ele começou a construir a ideia do Escola Sem Partido, tendo como referência uma organização estadunidense. A partir de 2014, esse projeto ganha corpo, principalmente com a eleição do novo Congresso, que, segundo o Diese, é o Congresso mais conservador dos últimos 50 anos. Esse Congresso, então, acolhe, né? Acolhe no projeto do Magno Malta, que é no Senado, né? Mas também tem outros projetos, como o do Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, na Câmara Federal, e do Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, também na Câmara Federal. Eu diria assim que a sanha é tão grande que o pessoal nem combinou, né? Cada um apresenta um projeto. Tem vários projetos tramitando na Câmara e esse projeto do Senado, mas ele teve origem com a família Bolsonaro. Em 2014, o Flávio Bolsonaro, sabendo da pretensão de levar a cabo uma proposta de escola sem partido pelo Miguel Najib, liga para ele e pede que ele faça um anteprojeto, cria um anteprojeto que seria mais ou menos um protótipo, né, para que fosse aplicado tanto nos estados quanto nos municípios. O Flávio Bolsonaro, então, tem esse anteprojeto, né, o arcabouço desse projeto construído, e logo em seguida ele apresenta na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Logo em seguida o irmão dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio também, apresenta um projeto similar. Então começa com a família Bolsonaro. Agora, o que a gente deveria ressaltar em relação a esse processo todo que está ocorrendo é que a ideia do projeto é que o professor não possa ter opinião, que o professor não possa opinar em sala de aula, não possa ter uma determinada concepção que ele tenha sobre determinado assunto e tal, não possa ser externado, que ele fique restrito ao manual didático. O professor seria, em última análise, só um reprodutor daquilo que o manual didático estaria apontando. E detalhe, não é por acaso que o projeto Escola Sem Partido pretende inserir-se como lei na LDB, porque aí a ideia é, inclusive, mudar os manuais didáticos para o ensino fundamental e médio, para que todo professor seja enquadrado de acordo com o manual e de acordo com o que pretende o movimento. E não é à toa que o projeto está sendo chamado de Lei da Mordaça, né? Já que
coíbe os professores de se expressar e de propor debates com uma contextualização que, entre os argumentos que estão proposto pelo Magno Malta e ainda pelos defensores do projeto, fala-se em ideologia, em doutrina, em imparcialidade, coisas que são bastante subjetivas e que podem ser avaliadas a partir de um viés bastante conservador e se tornar uma doutrina e uma ideologia ainda mais forte. Como que isso se reflete em sala de aula, ainda mais em um momento onde a gente está clamando para que os alunos sejam mais participativos, que a escola tenha um viés mais social, mais político, já que sim, estamos falando de uma instituição que deve formar cidadãos e não só máquinas de produção. Como é que a gente consegue contextualizar o reflexo que esse projeto, caso seja aprovado, possa ter na prática em sala de aula? Eu queria fazer uma observação antes, que a família Bolsonaro parece que está fazendo escola. Aqui no Rio Grande do Sul, o Marcel Van Hatten apresenta um projeto bastante semelhante, né? Exato, quase ipsilitris a cópia. Eu tenho acesso a eles todos e são muito semelhantes. Muda muito pouca coisa. E na prática, na sala de aula, o que vai ocorrer é o seguinte: o projeto prevê, por exemplo, que a denúncia do professor seja uma denúncia anônima. Então, nós teremos uma coisa inédita, né? Alguém vai estar sendo acusado, porque, por exemplo, o projeto do deputado federal do PSDB, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, prevê inclusive a criminalização do professor, né? De que ele seja enquadrado judicialmente e possa ser multado. Ele vai além dos outros projetos do Rogério Marinho. Ele prevê a criminalização do professor. Então o professor pode ter, por exemplo, estar sendo acusado de um crime, digamos assim, de estar doutrinando, mas ele não sabe de onde veio a denúncia. Então é um absurdo, quer dizer, na verdade alguém está sendo acusado de alguma coisa, só conhece o teor da denúncia, mas não sabe quem é o autor. Ele não vai ter, mas isso vai ser um problema seríssimo, quando tu falaste a questão da subjetividade, por exemplo, assim. Se o aluno interpretar que a fala do professor foi uma fala com viés ideológico, olha só, ele pode acusar de doutrinação. Mas agora eu pergunto, eu gostaria de debater com os próprios autores, o que não é ideológico? Né? É a pergunta que nós podemos fazer, o que não é ideológico? Quer dizer, esse projeto deles, todos têm um viés ideológico. O mentor do projeto Escola Sem Partido, Miguel Najib, ele é um dos que está organizando um novo partido no Brasil, o Partido Conservador. Então ele está participando da organização do Partido Conservador, mas ele diz que não tem ideologia, que o projeto dele é neutro. Como que se fosse possível a neutralidade? Então, nós, como eu estava falando, em relação à questão da cidadania, nós, enquanto educadores, defendemos uma cidadania substantiva, não simplesmente uma cidadania formal. Se nós olharmos hoje para o Brasil, olharmos para a saúde, para a educação, para a segurança, para o transporte, para a justiça, para o salário, para o lazer, para a alimentação, para a habitação, para todos esses campos, nós encontraremos problemas seríssimos. E qual é a saída para o cidadão que enfrenta esses problemas no cotidiano? Não tem outra saída a não ser a organização, a mobilização e a participação política. E para que o cidadão seja efetivamente cidadão na acepção da palavra, ele tem que ser alguém que seja protagonista. Hoje a gente vê muito na TV e no rádio o incentivo ao cidadão participar do processo eleitoral apenas como eleitor, apenas ir lá para votar. Nós vemos propagandas do TSE agora nesse período eleitoral dizendo: você tem que exercer a sua cidadania, ir à urna e votar. A cidadania não resume-se a isso. A cidadania vai muito além disso. A cidadania é algo que o cidadão tem que exercer no cotidiano, no dia a dia, estar atento a tudo que lhe rodeia. A escola tem um papel importante para que o cidadão, para que o aluno, o educando, saia da escola como um cidadão na acepção da palavra, alguém que participe, que seja protagonista. E nós, enquanto educadores, nos contrapomos ao projeto porque nós continuaremos fazendo com que saiam da escola cidadãos protagonistas, não espectadores que de 4 em 4 anos vão à urna votar no candidato A, B ou C. E para ampliar esse debate, o Encontro Nacional de Educadores, junto com a Sedufism, está organizando
mais um debate, mais uma roda de conversa para hoje à noite aqui na sede da Sedufism, para que a comunidade fique a par dessa situação. Isso porque este projeto, no nosso tempo determinado aqui na TV, é muito difícil de nós passarmos para os nossos telespectadores a dimensão que ele tem. Aqui eu tenho um comentário de uma das nossas telespectadoras que participou da nossa programação através das redes sociais. A estudante de psicologia Liana Melo Trindade, ela diz que este projeto pode fazer com que no futuro nós estejamos formando mais um grupo de pessoas que vão dizer sempre amém ao Estado, que são pessoas que, enfim, vamos acatar todas as decisões, já que o senso crítico que começa na escola vai ser coibido. Entre esse debate e outros, o que vai ser discutido hoje na Sedufism e quem pode participar? Bom, acho que pegando, né, a questão que o Gilmar coloca, né, eu acho que as formas de organização e de resistência, elas têm que começarem a vir, né, com toda a força, porque é um projeto que ele está se materializando, né, embora ainda não tenha sido aprovado enquanto uma lei, já tem estados que já estão, né, colocando em prática, né, municípios que já estão colocando em prática. Então, essa atividade de hoje, ela vem a abrir essa possibilidade do debate para toda a comunidade santamariense, né? Não somente para os que estão envolvidos diretamente com a educação, mas que os que têm filhos nas escolas, os que se comprometem com a formação, né, da juventude, com a formação crítica, como já foi colocado aqui. Que é o debate que vai trazer elementos, né, desse projeto e de como que nós podemos aí, né, avançar nas possibilidades de resistência a ele. Então, é uma iniciativa do Comitê Municipal do ENE, que é Encontro Nacional de Educação, em que eu, no caso, nesse comitê, represento a Sedufism, mas é um comitê que é formado por várias entidades sindicais, né, e movimentos sociais organizados de Santa Maria, né, e que está pautando, né, no caso, a Escola Sem Partido ou a Lei da Mordaça, como um dos elementos aí que está vindo, né, com toda a força, como já foi colocado, e que a gente tem que se organizar e ver, né, como que Santa Maria pode entrar nessa história como protagonistas de conhecer e resistir a esse projeto. Bom, e ainda mais uma participação dos nossos telespectadores, a designer e estudante de ciências sociais comentou também no nosso Facebook que o professor ele tem o dever de despertar nos alunos esse senso crítico, essa noção de sociologia, já que é a área em que ela estuda, e que não se tem como privar os professores de debater todos os assuntos, fazendo essa referência, essa contextualização de pesquisa, de base, enfim, de estudos. Como que você vê, por exemplo, como que vai ser ensinado história, filosofia, geografia, sem parecer ter algum tipo de viés ou de doutrinação? Como que é possível um professor contar história, falar de geografia, contextualizar grandes filósofos, sem fazer essa contextualização política e social? Não tem como, né? Uma questão central é que o projeto de Escola Sem Partido, ele fala sobre uma questão interessante. Ele pega a Constituição no artigo 5º e no artigo 206, e no artigo 5º e no artigo 206, dando a entender que o professor não tem liberdade de expressão, que prevê o artigo 5º que todo cidadão brasileiro tem liberdade de expressão, de pensamento e tal. E dizendo que o artigo 206 proíbe isso, como se a Constituição fosse uma lei contraditória, que num artigo autoriza e no outro desautoriza. Na verdade, o que ocorre é que se o cidadão pegar a Constituição e for olhar, o projeto de lei, ele mutila o artigo 206, dizendo que o educando, o professor deve educar o aluno, né? Que tem liberdade para educar, né? Mas essa liberdade para educar pressupõe que ele coloque
uma visão que faça, digamos assim, uma análise crítica, porque o que nós temos hoje no cotidiano é o senso comum. O que o aluno aprende em casa, por exemplo, uma dessas questões que diz que o professor não deve contrapor-se à concepção moral da família. Eu pergunto, numa sala de aula de 40 alunos, quantas concepções morais nós temos ali? Nós temos ali, vamos pegar do ponto de vista religioso, nós teremos o agnóstico, teremos o ateu, teremos o evangélico, teremos o umbandista, teremos ali também o católico. Então, como é que o professor faz? Então o professor, por exemplo, vamos pegar nem na área de humanas, vamos pegar na área de biologia, o professor vai falar da questão da teoria darwinista. Tá? Se ele for falar de Darwin, do evolucionismo, o aluno que é religioso, ele pode se sentir amedrontado ou, digamos assim, desrespeitado em sua fé. Então, na prática, esse projeto que tem origem num setor conservador e também com setores conservadores da igreja, ele acaba mutilando, literalmente, a possibilidade do debate em sala de aula. E da questão científica, porque o professor vai falar sobre a ótica da ciência. Muitas vezes o aluno leva uma concepção moral para a escola, que é uma concepção moral preconceituosa. Então o professor não vai poder, por exemplo, fazer um debate sobre o preconceito de gênero, por exemplo, que querem, aliás, proibir o debate sobre gênero em sala de aula, sobre a orientação sexual, sobre a questão étnica em sala de aula, querem proibir, aliás, esse debate sobre a questão dessas proibições, vem desde a construção do PNE. Né? Quando da construção do PNE, que foi aprovado em 2014, já vinha toda essa discussão. Agora ela ganha corpo na medida em que se tenta colocar uma lei, né, em adendo à LDB. E a professora Marcela pediu a palavra? Não, eu só gostaria assim, de acrescentar, né, que imagine assim, como que vai ser a formação desse aluno. Como que ele vai compreender no nível do pensamento dele, né, todo esse conhecimento, né, escolar, científico, dessa forma. Né? Como que ele vai fazer as relações, como que o professor vai conseguir mediar para que ele consiga compreender quais os determinantes maiores e contextualizar aquele conhecimento com a realidade dele, que é uma realidade que nós estamos, que ela é totalmente, né, disseminada de ideologias, né, de concepções políticas, né? Então, assim, ó, a questão toda é a formação também que vai se dar em função, né, de todo esse processo, né, que estão nos trazendo aí como se fosse uma maravilha, né? E a gente vai ver que eu acho que os atrasos aí vão ser muito grandes, né, em relação ao avanço da nossa juventude. Quando a gente está falando em educação, a gente já tem alguns pontos a serem avançados que, nesse caso, retrocessam, porque a gente já tem uma grade curricular e só o fato de se chamar uma grade já está limitada. E quando a gente está falando de educação e tratando essas questões no campo das ideias, coibir essa subjetividade, coibir esses debates pode trazer bastante prejuízos para a educação, já que os professores, vocês podem falar isso muito melhor do que eu, já estão enfrentando uma série de dificuldades em relação à educação. Daqui para frente, vocês representando os professores, ampliando esses debates, qual é a proposta que se faz de convocar a comunidade para participar? Enfim, quais são os próximos passos de mobilização e como que vocês indicam que o pessoal que está nos assistindo se informe, pesquise, busque conhecimento para que entenda o projeto Escola Sem Partido e que livremente tenha a sua opinião, se deva apoiar ou não, ou se acha que isso é possível? Como que vocês pretendem agir a partir de agora? A gente interpreta o Escola Sem Partido como um instrumento de coerção do Estado, e principalmente daqueles segmentos mais conservadores, a que se faça um debate plural e crítico, na verdade. O que nós vemos é que hoje em dia há uma predisposição de determinados segmentos sociais e políticos
de cercear o debate na medida em que, diga-se de passagem, né, na justificativa dos projetos, sempre se fala-se de uma doutrinação de esquerda. Ou seja, o projeto ele é direcionado para uma determinada concepção de mundo, por exemplo, de esquerda, né? Que seria uma concepção crítica da atual realidade social, política, econômica e cultural que nós vivemos, né? Ou seja, se o professor for um conservador, esse projeto não objetiva atingir ele, né? Se o professor for de uma linha conservadora, não tem problema nenhum. O problema é do professor progressista. Eu entendo que a escola, de um modo geral, a gente faz uma leitura assim, eu sempre pergunto para meus alunos, a escola, de um modo geral, é mais conservadora do que progressista. Dentro da escola, tu vai encontrar uma pluralidade similar ao que ocorre na sociedade. Tu vai encontrar do professor mais conservador ao professor mais progressista. Tu vai encontrar esse leque. O educando vai entrar em contato com esse leque. Ele vai ter vários professores que terão diferentes leituras de mundo, inclusive. Agora, não tem como o professor, por exemplo, ministrar uma aula sem deixar de alguma forma, sem doutrinar, mas de alguma forma transparecer a concepção de mundo dele, na medida em que todo olhar é o olhar a partir de um ponto, tá? Então, se o professor vai abordar o assunto X, esse assunto pode ser abordado sob diferentes ângulos, e é óbvio que o professor, qualquer que seja o professor, seja conservador ou progressista, ele vai abordar o tema sob uma ótica em que ele mais se identifique. Isso é normal no ser humano, né? Em qualquer situação. Então, tentar proibir e entrar para dentro da sala de aula, na época da ditadura militar, a ditadura militar colocava olheiros na sala de aula, o professor não sabia que tinha um olheiro na sala de aula, pensando que era aluno, era um olheiro. Hoje, diga-se de passagem, vários dos que estão propondo essa lei são simpatizantes daquela época, né? Inclusive o deputado Marcel Van Hatten, aqui do Rio Grande do Sul, que propõe, ele é do PP. O PP, se nós formos regredir na história, nós vamos ver que o PP é um partido que teve origem lá na Arena, na Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que dava sustentação política à ditadura. Então, o Bolsonaro é alguém que elogia a ditadura, né? que diz que a ditadura deveria ter, ao invés de torturado, matado. Né? Esse tipo de concepção. Então, na prática, o que nós vemos é isso. Um segmento social tentando abafar a concepção plural, na verdade, a pluralidade. E os segmentos conservadores estão ganhando bastante espaço hoje na sociedade, principalmente a partir do processo de eleição do novo Congresso em 2014, né, que é extremamente conservador. Não é por acaso que todos os processos que atacam os trabalhadores têm avançado, como a terceirização, precarização do trabalho, no caso aqui do Rio Grande do Sul, a entrega das escolas para as organizações sociais, o início da privatização das escolas públicas e todo esse processo que está ocorrendo em nível nacional, inclusive com a proposta de reforma da Previdência, que aumenta a idade de aposentadoria dos trabalhadores, e a questão da reforma trabalhista que está sendo proposta pela CNI, que se amplie a carga horária diária de trabalho para 12 horas. Então nós temos, na verdade, um retrocesso que nós, se continuarmos assim, nós vamos parar alguns séculos atrás, vamos retroceder alguns séculos se continuarmos assim. Bom, o nosso tempo aqui é curto, esse é um debate bastante grande, a gente teria muitos pontos para esclarecer, mas eu agradeço a participação de vocês, a disponibilidade de terem vindo até a TV Santa Maria e apresentar então para os nossos telespectadores quais são as consequências desse projeto de lei do Senado, Escola Sem Partido. Muito obrigada. Então, obrigado pela oportunidade. Pela participação de vocês.